Paz, muito bem-vindos a essa sala de estudo sobre libertação. Nós queremos dar continuidade ao estudo sobre a manifestação dos demônios e como identificar isso. Nós queremos, nesse estudo de hoje, dizer que como acontecem essas manifestações, características dessas manifestações, para a gente saber um pouco melhor como lidar. Existe uma grande variedade de manifestações demoníacas. Satanás não se manifesta somente de uma maneira. Você vê na Bíblia diferentes maneiras. Você vê Jesus ali, que nós vimos na última aula, em Gadara, com um homem possesso de uma legião. Você vê lá em Atos dos Apóstolos, Paulo expulsando o demônio de uma menina que era adivinhadora e ninguém percebia que ela estava endemoniada. Ela tinha aí o talento, o dom, de um espírito de adivinhação nela, e que dava grandes lucros aos seus donos. Ela é uma menina escrava, mas que Paulo expulsa aquele demônio. Então, a variedade de demônios, existe uma variedade de manifestações. Então, não existe assim uma única forma. Mas eu quero começar pelo mais importante. Eu nunca quero exaltar a obra do diabo. Eu nunca quero falar com detalhes, com riqueza sobre as propriedades do diabo. Eu sempre quero reforçar no que é mais importante. Em Lucas capítulo 10, 19... da palavra do Senhor o Senhor diz assim: eis que dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Há uma promessa de Deus que essa autoridade estaria sobre nós. Os discípulos foram enviados de dois em dois, pregaram o Evangelho e eles contaram quantas pessoas tinham sido libertas de espíritos malignos. Jesus diz: eu via no mundo espiritual Satanás sendo destronado. E eles voltaram eufóricos. E Jesus diz: porque eu dei autoridade. Então essa autoridade hoje está sobre a igreja, está sobre mim e sobre você. Quem são esses demônios? Em Apocalipse 12, 9 diz: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, o sedutor dos irmãos, e que foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. São esses os demônios que hoje, os anjos caídos, que vão trocando de nome, trocando de jeito, de forma, de ação, mas são os mesmos, e a nossa luta é contra eles. Então, as manifestações são diferentes. O nome e o poder para enfrentá-los é um só e é o mesmo. É o nome do Senhor Jesus, é a autoridade do Senhor Jesus. Há espíritos malignos que se manifestam, por exemplo, um espírito de morte. Quando ele se manifesta em uma pessoa, normalmente os olhos viram para trás e a pessoa fica com a parte da frente, o olho fica branco. Outras vezes o espírito de morte deixa o olho da pessoa parado e ela não enxerga mais nada. Ela nem lembra de tudo que ela fez, de ter pego uma faca, de tentado se jogar de uma janela. Ela não lembra, que dá um blackout na pessoa. Mas a intenção desse espírito de morte é matar a pessoa. Às vezes não é só matar fisicamente, às vezes é matar também a pessoa emocionalmente, quando ela, por exemplo, perde total esperança e não quer mais viver. É uma morte lenta. Primeiro a pessoa vai desanimando, depois ela desiste de viver, ela não quer mais participar de mais nada, tanto da vida social quanto da vida espiritual. E por fim, a morte espiritual é quando a pessoa endurece o coração, descrê da palavra de Deus e não se arrepende, não quer mais retroceder. Essa é uma morte espiritual. Então esse espírito de morte, ele se manifesta de diferentes maneiras, mas ele quer gerar a morte. Os demônios que podem às vezes gritar com vozes potentes, e às vezes não, são espíritos mudos, que eles não gritam, mas eles estão ali presentes. A pessoa não consegue confessar a Jesus, eles travam a garganta da pessoa, a pessoa não responde ao mundo exterior, porque está travado. Algumas pessoas relatam que elas, ao tentar acordar de manhã, têm o seu corpo totalmente travado
e como que duas mãos lhe apertando o pescoço. Essa é uma característica do espírito de morte. Ele trava o corpo, aperta e sufoca. Ele também é visto muitas vezes no ambiente, quando a pessoa acorda, um vulto totalmente escuro, sem um rosto, às vezes com um chapéu virado para frente do rosto, e que aparece e desaparece. A pessoa ouviu, ele quer só marcar presença. Ele está acompanhando aquela pessoa para que num determinado momento ele venha destruir aquela pessoa. Então, a pessoa vai ter tendência ao suicídio, medo de morrer, depois não querer mais viver. A sua vida vai ficando cada vez menor, não quer mais sair do quarto, não quer mais ver pessoas, e está ali tomada de um medo e de uma falta de força para viver. Estamos falando de um espírito de morte que ele vai se manifestando diferentemente em cada área. A pessoa perde a vontade de comer, não comendo, ela vai realmente ter falência dos órgãos, vai gerar a morte igual. Então, eles agem diferentemente. Eu sempre digo que se Satanás tem alguma virtude, é da perseverança, porque ele não consegue de um jeito e ele tenta do outro. Mas ele sempre perde quando a pessoa lhe resiste. A Bíblia diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Quando uma pessoa clama pelo nome do Senhor Jesus, imediatamente se interrompe aquela obra, porque debaixo do nome de Jesus está toda a autoridade, inclusive sobre os espíritos malignos. Então existem outros espíritos diversificando, eles agem com sintomas diferentes. Alguns vomitam, por exemplo, pessoas que comeram ou beberam comidas sacrificadas a demônios. Os demônios, eles vão sair pela boca, porque pela boca entraram, vai ter ânsia de vômito, náuseas, e ela vai até vomitar, porque ela bebeu ou comeu comida dos espíritos. Ela vai ter uma salivação excessiva, a boca vai ficar cheia de espuma, e porque está ali. Às vezes vai ter gritos, né, horríveis, que vão cruzar assim várias paredes, né, ao mesmo tempo, e vai ser uma sensação horrível. Clamores, roncos e às vezes uma gargalhada irônica, sarcástica. Enquanto está se ministrando a oração de libertação, aqueles demônios vão rir. Para que isso? Desencorajar, frustrar, enfraquecer a pessoa que está ministrando a libertação, dizendo: você não vai conseguir. E falar, muitos são demônios falantes e gostam de procurar assunto, acusam a vida do ministrador, trazem situações de resistência, dizem com todas as letras: eu não vou sair, ela é minha. Então, tem demônios que falam, outros não falam. E esses que não falam merecem maior cuidado, porque eles se escondem. E você dá a pessoa como liberta, mas ele ficou escondido porque ele não se manifestou. Mas a pessoa, ela continuou: pastor, como saber então se ela está liberta ou não? Ela tem apenas um alívio, mas o peso continua nela. Ela sabe que ela não está liberta. A coisa ainda não está boa, né? O pecado é a porta aberta para a entrada de demônios. Pastor, quer dizer que toda vez que eu peco entra demônio? Não, isso não quer dizer isso. Estou dizendo que quando nós pecamos, nós damos uma liberdade para Satanás poder até nos oprimir, né? A palavra nos ensina que há um lugar para confissão e efeito. Tiago 5,16 diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Tiago 5,16. Então a Bíblia diz que esse é o lugar certo. Diga: Deus, não quero ser oprimido porque eu pequei, eu falei demais, eu me excedi, eu menti. Senhor, eu transgredi a Tua palavra. Nós, às vezes, somos enganados por Satanás, dizendo: não, isso é um pecado pequeno, isso não tem nada a ver. A pessoa não confessa. Quando oramos na confissão de pecados, como o salmista diz: Senhor, perdoa-me das faltas que me são ocultas à mente, até daquilo que eu já me esqueci. Deus usa de misericórdia, para que Satanás não tome vantagem e passe a nos acusar. Nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus, em qualquer momento.
Senhor, eu estou te agradando. Senhor, perdoa até daquelas coisas que eu tenho dúvida se são certas ou são erradas. Perdoa. Se eu não tenho certeza se aquilo agrada a Deus, eu devo eliminar aquilo da minha vida e manter os olhos fixos em Deus. O que a Bíblia diz em Hebreus 12, né? Olhai atentamente para o autor e consumador da nossa fé, firmemente para Jesus. Nele deve estar os nossos olhos. Uma pergunta que se faz muito, seguidas vezes, é: um cristão pode ficar endemoniado? Um cristão não pode ser possuído, porque possessão significa posse, dono. E ele já tem dono, que é o Senhor Jesus. Ele entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Então, um cristão não pode ficar endemoniado. Agora, Apocalipse 6,20 diz assim: porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós pertencemos ao Senhor. No Novo Testamento a palavra não era possessão, mas estar sob a influência de demônios, ou ter um demônio afligindo, oprimindo e cercando. O homem é um ser tripartite, nós temos corpo, alma e espírito. Nós temos que entender que essas três áreas precisam ser vigiadas e consagradas a Deus. Quando nós recebemos a Cristo Jesus no nosso espírito ele é regenerado. E Jesus é o nosso Salvador. Na nossa alma existe uma restauração da nossa alma. E na nossa alma, Jesus é o nosso libertador. Libertador de maldições, das amarras, de pensamentos malignos, pensamentos que não são os nossos pensamentos, porque na alma está a nossa vontade. Quando nós recebemos a Cristo, Ele liberta a nossa alma dos grilhões, onde a mente estava antes cativa, pensando. E o corpo? A cura do nosso corpo. Quando recebemos a Cristo, Ele é aquele que nos cura também as enfermidades do nosso corpo. Então nós vamos entender que Satanás ele age muito forte na vida do cristão. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Agora, um falso crente, aquele que se diz crente, mas continua praticando iniquidades, porque ele conhece a verdade e transgride a verdade, ele é um religioso. E os religiosos ficarão sim endemoniados por conhecerem a palavra e transgredirem a palavra. Todos os cristãos, quando pecam, podem ficar oprimidos. Um cristão autêntico jamais ficará possesso, porque ele foi comprado por sangue, ele tem um dono, ele tem um Senhor. A palavra Senhor quer dizer dono, o Senhor Jesus. Mas aqueles que não têm o Senhor Jesus, esses Satanás pode entrar e sair, ele não respeita. Nós estamos debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Outro item que eu quero compartilhar com vocês: como determinar a necessidade de libertação. Preste muita atenção. A presença e a natureza dos espíritos do mal podem ser conhecidas através de algumas características. Primeiro, com o dom do discernimento. Como que eu posso discernir, pastor? A Bíblia diz em em 1 Coríntios 12:10, há outra operação de milagres, há outra profecia e há outro discernimento de espírito. Paulo cita o dom de discernir os espíritos como um dos dons sobrenaturais do Espírito Santo. Então, pessoas que têm o dom do Espírito Santo vão poder. Eu citei já no início dessa aula, quando Paulo olha para aquela menina lá, em Éfeso diz que essa menina tem um espírito maligno de adivinhação. Ela não estava mentindo, ela estava dizendo a verdade, né? Ela dizia a Paulo que era um servo de Deus que estava anunciando as boas novas, mas a fonte, Paulo conhecia a fonte, não era Deus, era o diabo. Então, um espírito que estava dizendo coisas que eram verdadeiras. Por exemplo, você que vai numa cartomante e ela diz coisas que aconteceram, que vão acontecer na tua vida por meio das cartas. E você passa a crer naquilo. Mas porque você não se pergunta pela fonte. De onde vem esse poder de adivinhação? É do céu? Não é do céu. Porque Deus proibiu. Então Satanás tem atraído muitas pessoas que querem saber coisas. Com quem vou casar, querem saber sobre o futuro. E se vão na mão dessas pessoas? Nós sempre temos que se perguntar
mas qual é a fonte? Quando uma mãe leva o seu filho para um benzimento porque está doente, alguém disse, olha, essa alergia vai sumir com o benzimento de fulano de tal. A mãe leva. Ela não quer saber a fonte, ela quer o benefício da cura. Mais tarde vai ver que aquele espírito que agia no benzimento vai acompanhar essa criança e vai trazer tormento. Observar o que os espíritos fazem na pessoa, que aí a gente chama de observar alguns sintomas na vida daquela pessoa. Um deles, problemas emocionais. Algumas perturbações, né, são mais comuns, que identificam a ação de demônios. Ódio, ira, explosões, preocupação exagerada com o futuro, sentimento de inferioridade, às vezes insegurança, algumas coisas emocionais que não combinavam com aquela pessoa, mas de repente ela está afetada. Alguns problemas na fala, a pessoa começa a mentir, não era o comum dela, blasfemar, criticar, zombar das coisas de Deus, ridicularizar, fofocas. E às vezes o uso incontrolável da língua, não tem controle, fala o que lhe vem na boca. Problemas sexuais fora do normal, são pensamentos impuros, atos, né, referentes à sexualidade sem controle, né, luxúria, perversões, adultério, incesto, fornicação, homossexualismo e etc. Os vícios, os mais comuns, né, o álcool, o cigarro, algum poder que prende a pessoa, né? Remédios, algumas pessoas são viciadas em remédio, elas não dormem se não tomarem, uma dependência ao medicamento, o hipocondríaco. Então nós vamos notar que nós estamos falando aqui de excessos, aquilo que passou a fazer parte da vida da pessoa, que ela não consegue se desprender mais daquilo, precisa de libertação. Então, note bem, nós não estamos falando que quem usa remédio está endemoniado, não, nós estamos falando daquilo que lhe domina, uma compulsividade. A pessoa se torna tem uma compulsão por aquilo de adquirir, de beber, de usar, etc. Erros religiosos, né? Pessoas que se envolvem com seitas orientais, pagãs, né? Seitas mentais, práticas espirituais contrárias à palavra de Deus, algumas seitas cristãs, como Mormons, Rosa Cruz, ciência cristã. A pessoa se envolve por isso, por vontade de conhecer, e aqueles ensinos passam a mente. Por exemplo, quem lê muito os livros espíritas, de romances espíritos, que foram psicografados por espíritos, isto entra na mente da pessoa. Qual é o prejuízo? Ela lê a Bíblia, mas ela não consegue entender a Bíblia. Quem durante muito tempo leu esses livros espíritas, ele até vai na igreja, ele ouve a pregação, mas a mente ficou bloqueada, porque entrou os conhecimentos por ali, né, do ocultismo, ou falsas doutrinas, quando a pessoa se entrega a erros doutrinários. Em 1 Timóteo 4,1 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Nossa geração vai ter muitos ensinos de demônios, dizendo que o que é certo é errado e afirmando que o que é errado é certo. E as pessoas vão crer porque as grandes redes de comunicação vão fazer propaganda e vão estimular cada vez mais e mais. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Até a nossa próxima aula. Deus te abençoe.